A paz do Senhor Jesus, irmãos, amém? Porque o Senhor é bom, maravilhoso, majestoso, imbatível, tremendo e anda em cima do mar. Esse é o nosso Deus, o Senhor dos exércitos. A toda a honra e toda a glória, toda dele, para ele são todas as coisas. Porque sem ele não dá. Pode sobreviver sem amigos, mas sem Deus não dá. Pode sobreviver fora dos aplausos, mas sem o Senhor não dá. Pode continuar, aleluias, tendo sucesso em sua carreira, mas sem o Senhor Deus não dá. Porque todas as coisas colaboram para o bem. Porque sobreviver até sem o dinheiro dá até para sobreviver. Que dinheiro é esse? Que está cercado do seu conforto, que não quer se abalar, para que possa viver algo maior, até mesmo dividindo o seu. Porque segundo a estatística do mundo, dentro da balança comercial, né, assim, de cada seu país, para poder medir as riquezas internas e as externas e ver qual são a delas que pode aqui dar positiva ou negativa. E dentro deste PIB que nós conhecemos também, para saber o nível de renda de cada uma per capita de pessoa, a gente entende que somente por milagre, no Brasil, vamos falar do Brasil, para não ir para tão longe, entender que sem o dinheiro até que dá para viver. Porque é assim que o brasileiro vive, com um dinheiro menor. Mas sem Deus não dá. Aleluias. Porque ele que vai à sua frente, à sua direita, à sua esquerda, à sua retaguarda, é ele. Mas o Senhor, quando quer trazer a honra para os seus que o obedecem, aleluias, ele vem de maneira extraordinária. E você vai enfrentar a dor, a exclusão, a perseguição, aleluias, ao descontentamento de terceiros dentro desse ambiente que você está. A força do Eterno vai estar diante de ti e tu prevalecerá, que o Senhor vai trazer honra para sua casa, porque você escolheu dizer que sem ele não dá, aleluias, sem o Senhor Todo-Poderoso não dá. Louvado, exaltado é o Rei da Glória. Mas o Senhor dos Exércitos diz para mim e para você: todas as coisas cooperam para o bem. Louvado, exaltado é o Rei do Senhor dos Exércitos. Amém, irmãos? Glória a Deus. Vamos para a palavra. Agradecendo ao Espírito Santo pela tua grande presença, magnânima presença, porque quando a gente está precisando, é pelo Espírito Santo que nós clamamos. Aleluias. Glória a Jesus. Irmãos, hoje nós vamos estar indo para uma palavra. A palavra, para alguns chocam bastante, para outros dá incentivo. Quando choca, porque quando vai ver a origem da história, vai ver que as coisas é chumbo grosso que está chegando, né não? Diante de tanta desobediência. E muitos não têm coragem de trazer essa palavra, como dentre outras que vem no Primeiro Testamento, que dá ânimo diante de uma grande batalha na vitória, mas também está sob o jugo de uma situação de desobediência. E quantas vezes o povo de Deus passou por isso? Quando a gente vai lá para Juízes, aleluias, que é para lá que nós iremos hoje, para a glória do nome do Senhor Jesus, Juízes 5. Mas a gente entende que os principais locais ali em Juízes passou as adversidades todinha com o povo de Israel. Ali o povo de Israel enfrentou naquela cidade, estou aqui olhando para o mapa, irmãos, aleluias, em Bequim, aleluias, onde ali estava as partes montanhosas de Efraim, louvado e exaltado é o nome de Jesus. E aí vai descendo um pouco mais, tem Mispa, aleluias. E vai descendo um pouquinho, que é onde já está Gideão, aleluias. Próximo ali, alguns quilômetros de Jericó, aleluias. Louvado e exaltado de Jesus. E ali tem Timã, aleluias. Aonde foi, aleluias,
Louvado, exaltado Jesus, onde Sansão atuou como um dos seus juízes. Glória a Deus. E que hoje abaixo ali, naquele estreito, para a faixa de Gaza, que nós conhecemos tão bem hoje, diante de notícias que nós temos. E aí a gente vai entendendo que Jericó passou pelo seu cerco, ali os moabitas também veio para cima desse povo, aleluias. Mas aí levantou nas palmeiras a Débora, aleluia. E a gente vai para Azor, lá no monte, aleluias, com a morte de Eude. E aquele povo enfrenta mais 20 anos de opressão, irmãos. De opressão seguida. Aleluias. Louvado, exaltado o nome do Senhor. Naquelas tropas que levou muitos à morte. E depois tem o monte de Moroá. Aleluias. Que diz que ali passou mais, após 40 anos, moabitas começaram a perseguir o povo de Israel. É brinquedo para os dias de hoje? Não. Porque os dias de hoje, Deus até que dá uma segurada. Mas os nossos olhos, e os olhos de tantos que estão aí fora, não conseguem entender o que está acontecendo no cenário. E aí fica muitos, irmãos, uma vez Deus me deu uma visão muito forte. E aí eu comecei a avaliar, Deus, como é que nós devemos nos comportar com compaixão ao outro? Quando Deus não coloca um cenário de ouro, de visão de rei, Ele nos revela o que está atrás daquela situação, situação que diz de derrota, de misérias, para entender, eu estou aqui, porque é a maneira que vai atuar. Oi, irmãos, era que está acontecendo a mesma coisa. Deus usou reinos maus para ser servo do Deus todo vivo, poderoso, para aquele povo se arrependesse de maneira profunda e verdadeira. Oi, tá falando comigo, com você? Eu creio que está. Chamando para o povo de hoje para que possa fazer um chamado de arrependimento profundo e verdadeiro. Vamos para a palavra, para a glória do nome de Jesus? Mesmo olhando já para o mapa, já estava falando da palavra. Aleluias. Vamos a partir do 6. As espadas estão aí, né? Porque as minhas estão aqui. Glória a Jesus. Eita, Deus faz tristeza transbordar em alegria ao amanhecer. Lembra que a música Amanheceu, Nada Piscou? Parecia um dia como qualquer outro e você estava exaustado, cansado, desanimado, corpo estracelado, porque o inimigo querendo dizer que você está ruim, que você está mal, que você está sem força. E disse esses lombos, você exige agora, Jó, que eu vou te mostrar o que é que eu faço. E aí eu estou trazendo conotação da palavra do Senhor em cada lugar, para cada tipo de livro. Aleluias. E disse, e nessa esmagadura, mas veio Jesus, uma aliança perpétua, para dizer que pelas pisaduras deles fomos sarados e curados. Sarados e curados. E não adianta ficar em sintomas de vitimismo, porque ele diz, é na opressão, dentro deste peso de pressão, que eu estou te trazendo dobrada vitória. Porque eu também estou ademoestando, estou lapidando, estou zelando, eu estou curando, estou acalmando. O resto é detalhe, o Senhor diz que vai operando, porque aos pouquinhos tu chega lá. Do que é um vencedor que suas guerras para lutar, rebechecandária. Oh, aleluias. Mas fica firme que Jesus está lutando contigo por esses dias. Tu está em uma trajetória. Eu estou lutando nesses dias contigo. Pode ir que eu estou na tua retaguarda. Ninguém te fere, ninguém te pega, ninguém te mata. Aleluia, Espírito Santo começou de maneira diferente. Oh, aleluia, Jesus. Senhor, a gente tem que se permitir ser usado. O Senhor está falando algo que é para ser declamado e proclamado teu nome. Que poderoso é o Senhor. Que nessa trajetória, que essa peleja, o Senhor diz que está aí na retaguarda. Vai devagarinho, nos detalhes eu cuido. Aleluia. Mas vai com vontade, sem preguiça. E diz, expulsa pela palavra do nome de Jesus. Eu estou te dando autoridade para que possa também até expulsar demônios que de manhã ou anoitecer quer te opressar. E diz, não, tu és forte na tua fraqueza, só admitindo ela para mim. Amém? Glória a Deus. Pega as espadas, eu estou com as minhas. Aleluia. Glória. É assim que o Senhor nos
Enche. E diz que ele enche. Quando ele enche. Aleluias. Capítulo 6. A partir do verso, aleluias, glória a Deus, 11. Aleluias. Então, um anjo, louvado, exaltado é o nome do Senhor. Glória a Deus, porque o Senhor é bom, irmãos. Aleluias. Só foi diminuir o som no fundo. Glória a Deus. Então o anjo ao Senhor veio e sentou-se sobre a grande árvore de Ofra, que pertencia a Asbezerita Joás. Gideão, filho de Joás, estava malhando o trigo. Vai anotando aí, irmãos. Que Deus é assim. Em um tanque de prensa de uvas, para escondê-los dos medianitas. E então o anjo do Senhor apareceu a Gideão e lhe disse: o Senhor está com você, poderoso guerreiro. Ah, Senhor, Gideão respondeu, se o Senhor está conosco, por que aconteceu tudo isso? Onde estão todas as suas maravilhas? Aleluias. Que os nossos pais nos contam quando dizem, não foi o Senhor que nos tirou do Egito? Mas agora o Senhor nos abandonou, nos entregou nas mãos do Midian. E o Senhor se voltou para ele e disse, com força que você tem, vai libertar Israel das mãos de Midian. Não sou eu a quem está enviando? Ah, Senhor, respondeu Gideão, como posso libertar Israel? Mas o clã é menos importante de Manassés, eu sou o menor de minha família. Eu estarei com você, respondeu o Senhor, e você derrotará todos os medianitas, como se fosse um só homem. E Gideão prosseguiu, e de fato, passo a contar com teu favor. Dá-me o sinal de que és tu que está falando comigo. Eu peço-te que não vás embora até que eu volte e traga a minha oferta e coloque diante de ti. E o Senhor respondeu, esperarei até você voltar. Aleluias. Por que Deus está falando isso hoje para mim e para vós? A guerra é grande. Ele disse, mas nessa batalha eu vou fazer de um só homem. Vai ficar esse exército dos infernos que quer dragar, quer impedir o processo, quer acabar com a sua família. Ele disse, eu vou fazer ficar somente em um homem essa multidão dos infernos, porque vai abater-te, porque eu estou na tua retaguarda. Pode ir, confia. Aleluias. Eu creio que era esse jeito que o anjo estava sentado. Eu vou fazer uma proeminência rapidinha. Aqui diz que um anjo apareceu no caráter e equipamentos de um viajante. E ele chegou ali à sombra, a desfrutar um pouco daquele refrigério de repouso, entrando em conversação cativante ali. E ele começou a estar Gideão e começou a exercer ali uma conversa. Quando o Gideão faz essas respostas, parece eu e você respondendo. Senhor, a situação é pior do que eu possa entender e enfrentar com minhas mãos. O Senhor está dizendo que esta filha vai ser uma doutora, Senhor. Ela fica nas andanças ainda de dia e de noite, por aí, para cima e para baixo. Em que momento eu vejo essa menina na escola, reintegrando o seu aprendizado? Aí eu entendo que era isso que Gideão estava retrucando. A gente retruca com Deus. E aí o anjo diz, o Senhor
vai libertar Israel pelas tuas mãos. E ele disse, como? Se eu sou do clã menor de Manassés. E aqui diz que ele é filho de quem? Ele é filho de Joás, da linhagem de quem? Da linhagem de Esbiezer, Abiezer, que é o Abiezeritas. Eita, difícil, mas é dos filhos de Manassés. Estou indo lá para a linhagem lá atrás. Que também tem o filho das linhagens de José. Ambos foram o quê? Ambos foram abençoados ali dos menores pela mão de quem? Do avô. Traz aqui o de José. Deus já está falando. Ele disse, eu atuo no menor, que para os olhos dos homens não vai conseguir. As suas forças realmente tu não consegue, não. Mas a minha força em ti, que o inimigo está querendo mostrar para você que não vai, que você está cada vez mais inferior, que você está mais fina, que você está encolhendo, que você está murchando, eu faço encher. E eu opero nas instrumentalidades como eu quiser, como fez aqui com o anjo. Ele parecia um camponês viajante. Sentou à sombra e começou ali a dialogar para dizer, ó, eu tenho um recado para tu. Ele disse, não, não é para mim não. Da meu clã aqui eu sou menorzinho, não tem nem tanto assim. Mas aqui dizia que o pai dele adorava os altares. Mas aqui no capítulo do mesmo 6, Gideão está dizendo aqui no versículo 10 que os israelitas de Israel, o povo de Israel, israelita, clamavam ao Senhor por causa de Midian. E aí ele disse, eu já enviou um profeta, ele disse, o Senhor, o Deus de Israel. Tirei vocês do Egito e da terra da escravidão e os livrei do poder do Egito e das mãos de todos os seus opressores. Expulsei e dei a vocês a terra deles. E também disse a vocês, eu sou o Senhor, seu Deus. Não adore os deuses e dos amorreus e cuja terra vive em vocês não me deram ouvidos. E aí eu vou trazer para você o testemunho da revelação, que isso deve ter uns 9 meses, foi o ano passado, no primeiro semestre. Eu creio que foi nesse período. Tipo pós São João ou antes de São João. Irmãos, estamos no Nordeste. São João é uma data sazonal, muito festiva, cultural. E que se coloca sobre isso São João. Mas chama o nome de São João. Mas nós sabemos que o povo crente não comemora João. Apesar que a igreja explica que o São João não é a data de João da morte, é a data de nascimento. Mas Deus tem uma forma de operar que ele permite esse calendário, porque Deus alcança como ele quiser, calendário que for, até paganismo. Nesse calendário eu alcanço como eu quero os meus. E aí eu fui em um hospital para fazer visita a uma pessoa que estava lá internada. Pense que deu trabalho para ir nesse dia. Estava tentando algumas vezes, não dava certo. Eu falava com a irmã, aleluias, para que possa me combinar quais eram os horários, para que tenha um protocolo para fazer visita em hospital público. E era aqui próximo da minha localidade, bairro adjacente. E hoje essa irmã, a obreira do Eterno, já está no céu. Neste mesmo ano, visitava aquela que era anteada. E depois atravessou e Deus recolheu. Já era uma anciã que cuidou tão bem daquela anteada, que criou como filha. Uma mulher senhora já, dos seus 40 anos, a sua anteada. Eu creio, eu hoje. E aí eu estive lá e não deu certo. Não deu certo a visita. Fui pra aí, aí não deu certo. Mas nesse dia eu fui. Aí entrei na área que era de emergência para saber onde é que fica a área de internamento que estão internados. Aí eu entrei ali e vi aquela multidão ali. Eu fiquei me debatendo por setores para encontrar. Olha que eu conheço o hospital tão bem. Eu conheço ele. Não só de visitação, como precisar levar alguém da família. É o mais próximo de emergência, urgência. Aleluias. Que era anciã, sempre estava por ali conhecendo. Mas parece que quando Deus quer nos falar, a gente fica rodando assim, né? E aí eu olhava assim, pô, né, que essa multidão é aquela multidão grosseira, grande. Aleluia.
Irmão, era no primeiro semestre. E aí Deus falou comigo assim, falei, meu Deus, ô Pai, esse povo sofrendo. É que ele passou um relâmpago rápido, eu fui contemplando assim, uma oração, esse povo sofrendo, para achar a outra entrada principal de internamento. Que era tudo muito assim, exatamente como eu estou informando, tem assim e vinha assim. Pense que eu estava sem enxergar isso. Mas era para contemplar aquela situação e tal, profetizar. Aí Deus falou bem assim, esse povo aí tem que ser apertado. Eles estão aqui, tudo aqui fora, chamando pelo meu nome. Que é aquele povo que naquela multidão até ser atendido, os seus familiares, aquela multidão de gente do PS, de pronto-socorro à parte. Mas depois que sai daqui, tá todo mundo na bagaça. Adorando quem quer adorar. Enfiando o pé onde quer enfiar. Nem lembra de mim, tá uma orgia. Mas chega aqui e se lembra. Que forte, meu Deus. E aí eu parei. Falei, é como tu desejar, Senhor. Eu tô indo aqui para a direita. E achei o lugar da entrada. Pense, não deu certo a visita. Não visitei essa senhora, que hoje está bem, graças a Deus. E sua mãe de consideração partiu para a glória. Uma fiel escudeira do Eterno. Obreira, serva do Altíssimo. Servia na obra. Era da Assembleia, glória a Jesus. Sempre me dava palavras boas, passando. Já fui junto com ela para ir congregar. Aleluias. Não era para mim fazer a visita, que tentei 2 vezes. Aquela acho que foi a segunda. A primeira não deu certo, porque não era o dia da visita. Era para ver o que Deus queria responder na visão. E eu entendi, voltei, e aqui tratando para o texto. Este é o povo que eu tirei da escravidão. Mas depois, quando as coisas melhoram, vai tudo para o campo dos infernos. Foi o que Deus me falou naquela visão. Mas se for preciso apertar de novo, vai apertar aqui de novo. Mas tinha a situação que Deus parece que não tinha nem jeito para alguns. Eu não sei, Deus estava falando de uma maneira muito forte, como estar aqui. Eu não vou adentrar no milagre, no foi que Deus fez, das ações de Gedeão, que Deus não foi até aí que é para mim ir. É para ficar aqui. Na visão do anjo, sentado como um mero camponês viajante. E que a gente fica com a nossa mão perguntando, Senhor, será que dá? A única coisa que vai dizer, é com Deus é que não dá. Mas eu te levantei para ir à frente e para guerrear, porque eu estou na tua retaguarda. Pode ir, confiar, que eu estou cuidando, estou zelando. Aleluias. Eu estou contemplando este filho. Estou acalmando esta guerra. O resto é detalhe. E aí eu vou operando. Aleluias. Porque tinha uns detalhes aqui acontecendo, irmãos. E Gideão só retrucando. Eu sou menor. Logo quem? Meu pai faz adoração a Baal aí. E aí Deus deu o quê? Deu direção, estratégia. Ele disse, se é o Senhor mesmo, me dá um sinal, eu vou fazer a oferta para o Senhor aqui. E fez. E Deus mandou parar aqui. Ia falar da trajetória, como foi montada e como foi depois a vitória de Gideão. Mas Deus disse, eu estou falando até aqui, para que vós vos se arrependa desses caminhos que não é os teus. E que a opressão hoje seja derrubada do inferno, que quer dragar a vida de seu filho com opressão e depressão. Quer colocar sua filha, manter nessa pista, caminhando de prostituição, Deus, ou arrancando. Se for operado, se a profeta disse que vai estar com esta farda. Que farda é essa, Deus? É uma visão que Deus um dia mandou profetizar sobre uma pessoa. Deus pode estar aqui sendo outras filhas. De uma farda de mulher trabalhadora. Porque sem Deus é que não dá. Fama, sucesso, grandes, tua empresa tá grande, tá influindo, mas sem Deus não dá. Deus tá dizendo, esse ministério que tu quer fazer do seu jeito, sem mim não dá. Porque é com minhas operanças.
Aleluias. É com as minhas instrumentalidades, mas você quer fazer com as tuas. Não dá. Mas aqui Deus veio no encontro certo, mas está dando agora para ti o despertar. Eu fui com Gideão. E os inimigos deles, que era de milhares, que era com o tamanho de gafanhotos, irmãos, que os inimigos medianitas estavam invadindo aqui, quando ele estava no lagar, diz que tirou a tauba, que é para ele, ao pisar, não fazer barulho para os seus inimigos não ver que estava ali ainda um restinho, um pouquinho de uvas para ser ali prensada, para ser, porque quando os medianitas entrou, diz que a quantidade parecia de gafanhotos, de multidão, como se fosse gafanhotos, de multidão que era, destroçando o campo e a agricultura do povo de Deus. Mas Deus estava usando eles para ser instrumento, para aquele povo voltar para o arrependimento profundo, naquela visão que Deus me entregou naquele hospital. Aleluias. Glória a Deus. Então, sem Deus não dá. Mas com Deus, ele esmagou aquela multidão de gafanhotos, aquela quantidade, como se fosse gafanhotos. Uma multidão, como um gafanhoto. Quando tem multidão, quando tem praga de gafanhoto, a gente não enxerga nada, só gafanhoto. Ele falou ali, o anjo. E depois ele percebeu, depois das 3 perguntas. Como posso eu? Sou o menor do meu clã. Ainda por cima tem um pai adorador dos infernos que botou um Baal. Como posso? Será que sou eu? Estou aqui trabalhando. Deus só chama quem trabalha, viu, irmão? Está ocupado. O trabalho não precisa ser exatamente o de CLT, não, viu? É homens e mulheres esforçados que hoje disse: guerreiro, o Senhor é contigo. Tu és esforçado. Deus está dizendo: tu és esforçada, mulher. Fica firme. Nessa operação quem faz é Jesus. Ele vai estar lá operando literalmente nesta mesa de cirurgias. Mais de uma. Mas sem Deus não dá. Eu vou te agradecendo, Senhor, para dizer que o Senhor é tremendo. Que o Senhor disse que é com 300 que o Senhor derruba 32 mil, fica para trás e só vai 300. O Senhor disse que aniquila os homens para fazer que o Senhor é Deus. Nessa trajetória que você não entende nada, porque sem Deus não dá. Obrigado, Jesus, pela visão espiritual e resposta. Tu és tremendo. Pode fama, pode sucesso, mas sem o Senhor não dá. A tua presença falou com Gideão. Tu és guerreiro, um homem esforçado. Vai que Jesus... Eu estou dizendo Jesus, é porque Deus é contigo. Ali não era a primeira aliança, mas Jesus era a prova viva na terra quando enviava os anjos, porque o Senhor Jesus criou eles, junto com o nosso Deus Todo-Poderoso. Poderoso Deus, eterno Pai, tu sabes, Senhor, todo o primeiro momento que é da primeira aliança, eu profetizo que o Senhor Jesus disse. Aleluia, e estou profetizando sobre este vale. Desses vales que estão secos de muitas vidas. Estou profetizando que é vida em abundância. Estou profetizando, Senhor, que estas escamas saiu dos olhos. E esta mulher, o Senhor está indo com ela nesta guerra. Aleluias. Está dando um grito de vitória. Em nome de Jesus. Amém? Graças a Deus, a paz do Senhor por esta grande oportunidade. Aleluias. Glória a Deus.